a jornalista Raquel Benini. Oiê! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ai, que delícia estar aqui com vocês. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com o André Gomes. Vou chamar ele daqui a pouquinho para vocês conhecê-lo. E hoje o nosso tema é corpo feminino em constante transformação. Então vocês também podem deixar perguntas, pode fazer perguntas, pode colocar bastante coraçãozinho, que a gente adora, e também pode enviar o aviãozinho para os seus colegas, para mais pessoas virem assistir essa live. Então vamos começar, porque tem muita coisa boa hoje para a gente ouvir. E durante a semana nós fizemos várias postagens falando um pouco sobre atividades físicas, inclusive tem um vídeo lá do André também dando dicas. Então, se você não acompanhou durante a semana, corre lá no feed e vê tudo que a gente postou lá, que tá muito legal, tá bom? O André já tá por aqui, ele já me deu um aviso. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, não achei. Dá um oizinho aí, André. Eu sei que ele tá aqui, ele avisou que tá aqui. Camila, Ana Paula, Zélia, Adriana, o Márcio, Ali. E cadê o André? Ele já tinha falado que ele estava aqui. Vamos ver se eu consigo capturá-lo. Não. Ah, se vocês quiserem fazer perguntas durante a nossa live, vocês podem usar essa caixinha de interrogação, que tem aí uma caixinha com ponto de interrogação, e aí vocês não precisam mandar nos comentários, tá bom? Aí fica mais fácil para eu achar. Ah, Ana Paula, é verdade, o André, ele estudou com você no Vieira, isso mesmo, lá em Pirassununga. Nada do André, ele tinha me falado oi. Com ele aqui, viu, gente? Por isso que eu não tô falando com vocês. Bom, então vou falar enquanto ele entra, que eu já avisei. Eu vou falar um pouco com vocês o que a gente divulgou um pouco essa semana, né? Pela Organização Mundial da Saúde, é importante que a gente faça pelo menos 30 minutos, 300 minutos por semana de uma atividade física moderada. Então, em torno de uns 40, 45 minutos por semana. Agora, na pandemia, fica todo mundo assim um pouco receoso de sair de casa e fazer atividade física. Na maioria dos lugares, as academias estão fechadas, né? Então, 40 minutinhos que você reserva ali do seu tempo para fazer uma atividade física já ajuda você a manter uma qualidade de vida, uma vida melhor, mais saudável, né? Isso também tem que... Ah, o André entrou. Isso também tem que se conciliar com a alimentação, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com o André. Eu já vou chamá-lo. Vem, André. Vamos ver se ele já está entrando. Ah, chegou! Convidado da noite. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Boa tarde aí para a galera que tá acompanhando também. Ah, que legal. André, eu não te apresentei ainda, porque eu queria te apresentar aqui com você junto com a gente. Legal. O André é meu conterrâneo, é lá de Pirassununga. Já tem uma pessoa aqui que falou que estudou com você, a Ana Paula. Ah, que legal. Nós somos todos ex-alunos do Vieira de Moraes. Isso. O André, ele fez educação física. Em 2006, ele foi para Campinas, começou a trabalhar com ginástica laboral nas empresas, né, André? Fez bastante coisa em multinacionais, acompanhando essa questão da postura, né, dos equipamentos, né, se estavam de acordo, né? Porque muitas empresas acabam não tendo essa preocupação, né? E a gente fica assim, a maior parte do tempo, né,
no trabalho. Então, é um tipo de atividade muito importante. Depois, ele foi trabalhar em academias, tudo mais, deu aula de natação, mil coisas, de musculação, foi Isso aí. circulando aí por Campinas, conheceu um monte de gente, e em 2015 ele começou a fazer, então, um trabalho de personal, e até hoje ele está nesse ramo, é um personal que tem muita credibilidade, já tem um nome lá em Campinas, então, uma pessoa que tem muito conhecimento. Ele é especializado em biomecânica e Ai, eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Cinesiologia. Cinesiologia, Isso. e ele tem a pós-graduação em Fisiologia do Exercício. André, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, e se você quiser dar um cumprimento inicial, aí depois a gente já começa a fazer pergunta e ver o que o pessoal também quer saber. É muito bom estar aqui com vocês. Acho super importante ter assuntos desse em pauta. É sempre bom, né, dialogar com outras pessoas e colocar um pouco mais de credibilidade nesse assunto que tem tanto senso comum, né, que acaba girando aí nesse meio e às vezes causa mais desinformação do que agrega conhecimento e informação. Como personal, na verdade, eu comecei em 2008, né? Isso, foi 2008, conciliando com outras atividades, e a partir de 2014, 2015 ali que eu foquei só no personal e estou até hoje. Então, ó, diferença aí de muito tempo aí, que eu errei na informação. Mas aí o André já me corrigiu. André, como que você tem visto, assim, essa questão da pandemia e a relação das pessoas, né, com atividade física, com o sedentarismo, né? Como que você faz a leitura, né, dessa questão, que impacto, né, a pandemia tem tido na vida das pessoas? Porque eu percebo que até pela tensão, né, psicológica, emocional, a gente já contrai assim o corpo, né? Já tem um impacto assim físico, né? A questão emocional. Como que você tem visto isso assim com os seus clientes ou com as pessoas que você conhece, que você conversa? Isso é bem nítido na minha cabeça, assim. A gente viveu dois momentos, né? Aquele primeiro momento onde houve o primeiro lockdown, lá por volta de fevereiro, março, né, do ano passado, que teve aquele boom da doença. Março. Eu divido em duas partes. Esse momento onde as pessoas pararam de fazer atividade física, caiu muito em todos os setores, em todas as modalidades diminuíram muito. E o momento que a gente está vivendo agora. Aquele primeiro momento foi nítido que as pessoas tinham medo, né, da contaminação, pararam de frequentar academias, as academias todas fecharam, diminuíram treinos em ambiente aberto. Só ficou mesmo quem tinha um compromisso muito maior com a atividade física. Em geral, as pessoas pararam. Muitos alunos meus pararam, alguns eu migrei para o formato online, e mais para frente, um pouco lá por volta de abril, meados de abril, maio, eu voltei com alguns trabalhando em residência, na casa das pessoas. Né? Esse primeiro momento foi isso que aconteceu, foi a leitura que eu faço, as pessoas tinham medo, né? E acabaram que começaram a colher os malefícios de ter parado com a atividade física. Né? Hoje a gente vive um outro momento, as academias fecharam novamente, né? As academias e parques também fecharam, só que eu percebo muito que as pessoas, em geral, não pararam. Estão se virando, treinando em casa, estão se virando, mudando até o formato da modalidade que elas treinam, para realmente parar, não pararem por quê? Porque elas sabem que ficar sedentário, o risco é muito maior de contaminação, tem a questão da imunidade, tem a questão de ganho de peso e principalmente tem a questão mental, os benefícios mentais, de saúde mental que a atividade física acaba trazendo para as pessoas também. Além da estética, além da performance, tem a questão mental, que é muito importante hoje em dia, né? Nesse momento que a gente está passando tão difícil. Sim. Nossa, com certeza. A questão emocional, né, e a questão da saúde mental, ela acabou vindo muito mais à tona, né, com essa questão da pandemia, porque ficar dentro de casa, longe das pessoas que você gosta, sem fazer uma atividade que você gosta, seja ao ar livre ou numa academia, enfim, eu acho que impactou muito. Ó, tem uma pergunta aqui, antes de eu começar as minhas, ó, Ali está perguntando o seguinte: existe uma diferença no desempenho físico de acordo com a fase do ciclo menstrual da mulher?
Ai, que legal. Eu ia fazer essa pergunta também para ele, mas aí a gente já adianta, então, André. Já vamos começar com a questão dos ciclos, né? Que eu ia até te perguntar. Os exercícios para a mulher, porque a mulher ela passa por diversos ciclos hormonais, né? Tem a parte é, da menstrual, né, o ciclo menstrual, e depois ela passa por um ciclo da menopausa. E como que isso, se isso tem uma diferença na hora de elaborar um exercício e tudo mais, como que você trabalha com isso? 90% das pessoas que eu atendo são mulheres, então eu estou bem imerso nessa questão do ciclo menstrual. A ciência diz o quê? Ela mostra o quê pra gente, né? As publicações mais recentes. Que é necessário respeitar esse período da mulher, né? Tem um período lá do ciclo menstrual que tem uma alteração mais aguda de, de hormônios, e essa mulher ela pode, de repente, até treinar com um pouco mais de carga. Em outros momentos onde, de repente, o fluxo é maior, tem que segurar um pouco isso, de repente trabalhar mais exercícios cíclicos, não trabalhar com tanto peso, com tanta intensidade, né? Seja com trabalho de musculação, ou seja num trabalho cardiorrespiratório, de corredoras, ciclistas, tem que se respeitar esse período, né? De acordo com o que a mulher sente. Só que aí eu entro com você com a questão prática, o que eu vejo na minha prática, né? E você como mulher, você sabe disso. Cada mulher é um universo. Cada mulher responde de uma forma perante o ciclo menstrual. Por mais que a ciência mostra caminhos a se tomar para beneficiar essa pessoa, essa mulher, na minha prática eu vejo algo bem diferente disso, onde exige que eu tenha um pouco de bom senso. O exemplo que eu dou é assim, eu tenho mulheres que passam o ciclo tranquilamente, sem maiores problemas. Tem outras que sofrem muito e não treinam, preferem tirar aí alguns dias descansando até melhorarem, por causa de dor, por causa de incômodo. Eu tenho algumas que melhoram muito a performance durante o ciclo menstrual. Consegue aumentar a carga, consegue aumentar volume, e eu, usando de bom senso, eu consigo administrar isso. Outras sofrem um pouco, mas conseguem treinar. E aí a gente muda a intensidade do treino, muda o treino, muda o exercício, consegue ajustar isso para que ela continue treinando, mesmo numa intensidade menor. Tá? Eu ajusto dessa forma, de acordo com o que a mulher responde para mim. Cada mulher é um universo e elas respondem de formas diferentes. Ah, que legal isso, porque tem que ser tratado de forma individual mesmo, Sim, né, atividade André? Tem física, que o ideal ter é que esse ela seja... cuidado, né? tem que ter esse cuidado, e o ideal é que a atividade física seja individualizada. Quanto mais individualizada for, mais você vai responder ao que a pessoa precisa realmente. André, eu vi essa semana, até fiz uma postagem aqui no Papo Bom, que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte diz que os estímulos, né, para exercícios, eles têm o mesmo impacto assim para homens e para mulheres, né? Com as mulheres tem essa particularidade dos ciclos, né? É isso mesmo, assim, a atividade física, ela traz, assim, os mesmos estímulos, tanto para homens quanto para mulher? Sim, tem as características individuais de mulheres e de homens, mas fora isso o estímulo é o mesmo. A mulher vai ser responsiva igual os homens são responsíveis, entendeu? A atividade física. Não tem muita essa diferença, por exemplo, a gente ouve muito, um treino para mulher e um treino para homem. Claro, os homens têm objetivos um pouco diferentes das mulheres quando a gente pensa em estética, né? Por exemplo, o homem gosta de treinar um pouco mais de membros superiores, a mulher gosta de treinar um pouco mais de membros inferiores. A gente consegue, a gente gosta, não gosta? Você é uma exceção? Não gosto, nossa Não senhora, gosta? tem uma preguiça do cão. Entendi. Há exceções, tem mulheres que gostam, tem alunas que gostam muito de treinar membros superiores, braços, costas, peito. Mas tem mulheres que preferem dar uma ênfase maior em membros inferiores, mas em questão de estímulo, que vai ser diferente, vai acontecer isso ou aquilo, não. Lógico que o período de adaptação, seguir uma periodização adequada, passar por fase de treinamento de forma adequada, de aprendizagem, de técnica, né? Isso é importante, mas a responsividade do treino vai ser a mesma, entendeu? De homem para mulher. Ah, que ótimo. Gente, eu falei que o André, quem entrou agora na live, eu falei que o André é meu conterrâneo de Pirassununga, mas ele está em Campinas, trabalha lá em Campinas, mas também faz o personal online. Então, quem tiver ligadinho aí, tiver interesse em entrar em contato com o André, dá uma olhada depois no Instagram dele, tem muita coisa legal lá, muita informação. E hoje, para quem estiver aqui na live, ele já trouxe uma
uma promoção aí especial, né, André? Conta pra gente o que vai acontecer hoje. O pessoal que acompanha a live aí, até o final, tem um descontinho aí de 20% no meu plano trimestral da consultoria online. Só me chamar inbox lá e a gente dá esse desconto. Muito bem, aí mulherada, corre atrás do André aí para entrar em forma. Eu tenho uma coisa... Hã? Esse é o momento. Esse é o momento. André, a gente falou um pouco sobre a pandemia, depois a gente veio para a questão dali, mas eu queria voltar um pouquinho. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um novo cenário, assim, especialmente para a mulher, né? A questão do home office, né? A mulher foi trabalhar em casa, algumas, né, que tiveram essa mudança. E aí, dentro de casa, ela teve que conciliar, né, o trabalho, os afazeres da casa, o cuidado com os filhos, né? Em que momento, né, a mulher encontrou dentro desse cenário, assim, uma hora para treinar? Quanto tempo levam os seus treinos? Assim, quanto tempo a mulher precisa reservar para fazer esses treinos? Como que ficou, assim, essa questão? Essa questão ficou de tentar enxugar o treino o máximo possível, sem perder qualidade, sem perder técnica, e que fique dentro da realidade de cada mulher, né? E é uma realidade engraçada muitas vezes, porque com essa questão do online, do trabalho home office, as crianças estão em casa, os filhos estão acompanhando o treino, né? Ela tem que muitas vezes dar uma segurada no treino para ir correr atrás de um filho que vem alguma coisa, que pede alguma coisa, e a gente tenta focar o máximo possível, tentar deixar um treino aí mais curto, né? Se tiver uma aluna que consiga treinar com um pouco mais de intensidade, vai treinar. Se tiver que ajustar o treino. A gente, quando treina em casa, essa realidade que a gente está vivendo em casa, eu digo que a maioria das pessoas não vai ter condições de colocar tudo que tem numa academia dentro de casa. Principalmente em questão de carga, de sobrecarga, de barra, de anilha, de halter. É o que faz falta. Então, a questão dessa variável de carga, de sobrecarga, a gente tem que compensar de outras formas, tá? Utilizando de outras variáveis, deixar o treino com intervalos menores, trabalhar com um número maior de repetições, usar de alguns artifícios no treino, para que a pessoa tenha uma percepção de esforço maior nesse treino e tenha a intenção realmente de treinar com um pouco mais de qualidade, né? Então, 30, 40 minutos é uma quantidade de treino interessante e que dá para ajustar na realidade da maioria das pessoas. André, e esse negócio de pegar saco de arroz, coisa de casa, assim, sabe? Para levantar e tal. Isso aí tá valendo ou não? Melhor não seguir esse método. Olha só, eu sigo uma linha, as pessoas que me acompanham, que me conhecem um pouco, eu sigo uma linha um pouco mais técnica dentro da musculação, né? Mas a gente está vivendo uma realidade que eu falo que dificilmente um treino vai ser perdido. É melhor que você se exercite, né, do que você fique parado, sentado somente no Netflix, por exemplo. Eu prefiro que a pessoa utilize equipamentos que foram feitos para aquilo, para aquele fim, né? Se a pessoa não tem condições, pelo menos que ela busque orientação para poder utilizar algum material alternativo, né? Por quê? Porque as pessoas que acompanham um pouco do Instagram, esses vídeos de acidentes durante o treino são bem comuns. Eu recebo pelo menos aí uns 10 por semana que as pessoas me mandam, é até hilário. Tipo vídeo cacetada, né? Tipo vídeo cacetada. De pessoas que tentam fazer a famosa gambiarra ali para treinar e acaba acontecendo alguns acidentes. Então, primeiro de tudo é tentar utilizar, e existem materiais assim que tem um custo baixo, que é possível de adquirir, né? E junto a isso tentar buscar uma orientação de qualidade para que o treino seja adequado e ela treine com segurança, né? Não adianta você treinar se arriscando e, né, de repente se lesionar. E aí você perde a oportunidade de continuar fazendo exercício, aí tem que parar mesmo, né? Tem que parar quando mesmo. tem a lesão E muitas vezes tem um formato de treino que ele é interessante, se a pessoa conseguir executá-lo da forma correta, que é o treino com peso corporal. André, não tenho nada em casa para treinar. Gostaria de fazer um treino. Dá para organizar um treino que a pessoa faça com exercício com o próprio peso corporal. E te garanto que vai ter intensidade, a pessoa vai ter uma percepção de esforço grande, trabalhando da forma correta, só com peso corporal, tá? Exatamente, mas aí tem que procurar o André, porque é ele que vai te ajudar, entendeu? Não adianta você querer fazer em casa, faz tudo torto, tudo errado, não adianta.
Porque o André, ele tem fama de ser muito exigente, viu? Vocês vão ver Tem lá essa fama? tem a fama. E vocês vão ver lá no feed dele. Ele é exigente, ele fica em cima. E tem que ser assim mesmo, né, André? Porque às vezes um exercício que você faz errado, uma coisa que você faz repetidamente errado, aquilo ali também pode ocasionar um problema, assim, não necessariamente uma lesão, mas alguma coisa que possa comprometer também, né? Eu digo que eu sou tão apaixonado pelo movimento humano, sou tão apaixonado pelo meu trabalho, que a gente busca um grau de excelência de tentar usufruir e proporcionar o melhor que a atividade física pode fazer. Então, muitas vezes, quando a gente observa alguém treinando de forma errada, ou executando movimentos errados, a gente tenta corrigir, a gente tenta educar aquela pessoa para que ela possa usufruir realmente aquilo que o exercício possa proporcionar. A ideia é essa. Sim. André, tem um monte de gente legal que já passou aqui ou que está por aqui ainda. Eu vou falar alguns nomes. Legal. E um beijo para todos. Em meu nome e no André, já aproveito. A Juliana, o Miguel. Alguns são codinomes, e aí eu não consigo saber, mas acho que é Santanat, não sei. A Ana, o Emerson. O Emerson é o Emerson de Pira? Ou não? Eu Não sei. acho que esse Emerson é um daqui de Campinas, é um grande amigo meu. Ah, ele colocou sensacional profissional. O Dog e Gatos, o Civian, acho que é Civian, Simone, Graziella, a Karina, Outlet, Oficial, Emerson de novo, é outro. A Raquel. Dani. Tem a Camila, meu amor, que é de Pira também. Tem a Alessandra. Ah, que legal. Camila, Luiz. Nossa, muita gente passou por aqui. Muito legal. Camila, maravilhosa. Aí, ó, ela até fala, tá vendo? A Camila falou aqui, Raquel, não é fama não, que você é exigente, tá vendo? É uma verdade. Exigente. Confirmou aqui. Confirmou. E, André, explica pra gente essa sua formação, né? A fisiologia do exercício, a biomecânica, e essa outra palavra que eu não consigo dizer. E explica pra gente um pouco o que é essa sua especialização, no que te gabarita fazer de diferente de um personal trainer que tem a formação apenas na educação física. Minha formação em fisiologia do exercício ela foi em 2013. Eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, em fisiologia do exercício, onde a fisiologia do exercício é uma ciência que aborda todos os fenômenos relativos aos estímulos que são obtidos na atividade física, no exercício, né? Tanto antes do exercício, quanto durante o exercício, quanto depois do exercício. O que vai acontecer, o que vai gerar determinado estímulo. Essa é a fisiologia do exercício. E não tem como a gente dissociar a fisiologia em qualquer tipo de treino. Tudo tem um pouco de fisiologia envolvida. E é preciso que o profissional saiba desses processos, tanto para organizar treino, tanto para um aluno iniciante, para um aluno já avançado, para um atleta, para um idoso. Sempre a fisiologia ela vai estar envolvida aqui no momento da prescrição, no momento da elaboração de um treino. A biomecânica e a cinesiologia foi uma pós-graduação que eu fiz num grupo de estudos que chama BOP, tá? É bem famoso aqui no Brasil, tem uma formação bem austera, bem densa, uma quantidade de estudo bem densa, que ela forma profissionais que têm uma ênfase maior em biomecânica e cinesiologia, que são as ciências relacionadas ao movimento. Você perguntou para mim se tinha comentado comigo sobre a questão da fisioterapia, também naquele papo que a gente bateu antes. Isso. Tanto a educação física quanto a fisioterapia são duas áreas que estudam muito a biomecânica e a cinesiologia, que são ciências que vão estar voltadas para o tipo de movimento, para a forma de se movimentar, para eixos, para a questão mecânica de cada exercício. Tá? Ah, que legal. André, quando você faz a avaliação, né, das suas clientes, antes de começar o treino e tudo mais, e nessa questão do online, né, que eu acho que avaliação também, não sei como é que funciona. Você acha que é possível também essa avaliação online, ou a avaliação presencial, ela tem um diferencial mesmo para você e para as clientes? Como que funciona? Eu trabalho hoje com 3 tipos de avaliação, isso falando do meu trabalho.
Eu trabalho com uma anamnese, com um questionário, que a pessoa responde, questionário clínico, nutricional e do histórico dela de atividade física. Eu trabalho com uma avaliação postural, que é uma que é imprescindível, que ela através de fotometria. Tem algumas fotos que são tiradas sobre determinados ângulos, sobre determinadas posturas, que essas fotos eu coloco ela depois para serem analisadas, eu consigo identificar musculaturas que estão em déficit, músculos que precisam ser treinados com um afinco um pouco maior. Eu detecto encurtamentos musculares que vão interferir no treino, síndromes e, de repente, algum desvio postural também. Essa é a avaliação postural. E tem a avaliação física, que são feitas nas academias. No online, essa avaliação física fica difícil de fazer. Então, geralmente, se a pessoa tem uma, que ela fez em alguma academia e foi feita recentemente, eu peço que ela me mande. No presencial, se a pessoa realmente quiser fazer essa avaliação física, não é algo obrigatório, tá? Muitas vezes que é aquela avaliação que dá o quê? Que dá o seu percentual de gordura, que dá os perímetros, o tamanho de membros, tá? A pessoa me manda. Não é imprescindível para prescrição, tá? Já a avaliação postural é imprescindível, eu não consigo prescrever se eu não fizer uma avaliação física, uma avaliação postural adequada de cada pessoa. São muito legal. As 6 avaliações que eu trabalho. Muito legal, porque muitas vezes a gente chega na academia e tem um instrutor para diversas pessoas, né? Tem que dar conta de todo mundo. E aí eu percebo que a avaliação é muito rápida, né? Não tem aquela coisa, aquela preocupação, né? Individualizada como você faz no seu trabalho, de personal e tudo mais, né? Sim, hoje, Raquel, as academias ela tem esse problema, né? Não são todas, mas a maioria, infelizmente, hoje é um número pequeno de professores para dar conta de atender, de montar treino, e muitas vezes o treino não é feito da maneira correta que deveria ser para cada pessoa. É um treino que, a realidade é que muitas vezes o treino é feito ali no balcão da academia, a pessoa fala o que ela quer, o que ela precisa naquele momento, e é montado o treino. E muitas vezes esse treino ele não é individualizado, então ficam faltando etapas desse treino, fica faltando algumas prioridades a serem trabalhadas para que a pessoa consiga ter um desenvolvimento, ter uma performance que seja melhor, né? Infelizmente, a realidade das academias do Brasil, os professores não têm culpa disso, a culpa mesmo é do sistema, do formato que é feito. Um cenário ideal seria o quê? Que você chegasse numa academia e não começasse a treinar naquele dia que você se matriculou. Que você fizesse sua avaliação física, essa avaliação física fosse estudada pelo professor, a avaliação postural fosse estudada para ele, que ele tivesse um tempo para ele organizar o seu treino, ajustar ele corretamente e depois passar esse treino com você para que você tocasse esse treino, fizesse esse treino sozinho. Mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa, né? Sim, infelizmente. André, tem algum exercício assim que você pensa assim que é imprescindível, que é importante que todas as pessoas façam, assim, tipo um exercício que não pode faltar no treino ou da maior parte dos seus alunos, que é super importante, que todos podem fazer? Eu trabalho com a linha dos exercícios básicos, né? Que são o supino, exercício para peitoral, específico, agachamento, levantamento terra e suas variações. E dentro desses exercícios, e as puxadas e remadas também. E claro que dentro desses exercícios, eles são ajustados de acordo com cada pessoa, tá? Dentro desses exercícios, a gente consegue ajustar ele para essa pessoa passar por partes que ela consiga assimilar ele de acordo com o que ela consiga fazer. Sempre é possível ajustar, né? Eu digo que a musculação é uma modalidade que gera uma possibilidade maior de ajuste, de respeitar algo que chama individualidade biológica, né? Que é aquilo que é inerte em cada pessoa. Ai, que legal. Ô, André, assim, nessa avaliação que você faz, você já pegou algum caso de alguma pessoa que você precisou encaminhar para um especialista, para uma outra área que não fosse a sua? Ou você acha que, mesmo que a pessoa tenha um problema assim, de postura ou o que seja, você consegue ali melhorar ou com dores, enfim? Raquel, eu faço sempre isso, sempre que necessário eu faço. Eu tenho alguns alunos que é feito um trabalho multidisciplinar. Então o André trabalhando junto com o fisioterapeuta, ou o André trabalhando junto com um osteopata, com um quiroprata, ou que seja com uma nutricionista. Eu tenho recente um trabalho feito com um cardiologista, junto com um menino que tem uma alteração cardíaca.
e a gente trabalha em conjunto, trabalha o cardiologista, eu trabalho junto com ele, e esse trabalho multidisciplinar agrega muito mais, né, Raquel? Infelizmente não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas quem tem é imprescindível, né? Imprescindível independente do nível aí de condicionamento, do nível de objetivo. Trabalho multidisciplinar é sempre bem-vindo. E é a questão de dialogar com os profissionais para levar o melhor para aquela pessoa. Sim, com certeza. Agora você tocou num aspecto importante, André, que eu ia conversar aqui com você mesmo. Essa questão das pessoas que não têm condições, de repente, nem de pagar uma academia, nem de ter um personal, assim, e ela também precisa, né? Claro, todos nós precisamos, o corpo foi feito para movimentar, né? Não foi feito para ficar parado. Que você poderia deixar assim de dica para essas pessoas? O que é interessante uma pessoa que não tem a possibilidade de ter um personal ou uma academia? Esse fenômeno da consultoria online, né, esse mercado, esse nicho da consultoria online, ele veio, eu digo, para democratizar a atividade física, né? E hoje a gente consegue ver na consultoria online valores que são muito acessíveis para grande parte da população, né? Esse é um ponto. Tá. Então, é possível treinar online com ótimos treinadores. Não estou falando só do André, mas eu conheço muitos treinadores que vêm democratizar a atividade física de qualidade e ela se torna acessível para uma grande parcela da população. E as pessoas que mesmo assim não têm acesso a um trabalho desse formato. Hoje a gente sabe que a internet atinge muitas pessoas. Muitas pessoas. E existem ótimos treinadores, ótimos técnicos que levam atividade física de qualidade para as pessoas. Então a questão é buscar informação e, além de buscar informação, buscar conhecimento. Que hoje tem muita informação de conhecimento dentro do Instagram, dentro de Facebook, que consegue dar conta de ajudar as pessoas a se exercitar com qualidade. Ai, ótimo. Agora, aquela caminhada que a pessoa faz na avenida, na rua, assim, ok, tudo bem? Ou, sei lá, eu vou com um sapato errado, eu faço, sei lá, o que pode acontecer aí, André? Para a maioria das pessoas é uma atividade física muito bem-vinda, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas criam expectativas em cima de uma atividade física que vai resolver o problema dela. Se a pessoa pensa, por exemplo, no emagrecimento, claro que é bom a caminhada, né? Mas ela vai ter um fator limitante, vai chegar um momento que não vai ser tão efetiva para ela e ela vai precisar ajustar isso para dar voos mais altos aí e conseguir o objetivo dela. Quanto a calçado, o ideal muitas vezes é você testar. Existem calçados que são realmente para caminhada, só que mesmo eles, por quê? Porque as pessoas são diferentes, eles podem aí trazer algum prejuízo. Então é testar, adequar e mais uma vez buscar informação para estar usando um calçado de qualidade. Tem algumas poucas pessoas, por exemplo, eu gosto de dar exemplos palpáveis assim do que eu trabalho, né? Recentemente eu tive um contato com uma pessoa, né, que ela estava num grau de obesidade bem alto e o médico que ela passou prescreveu caminhada para ela. Ela caminhou 1, 2, 3 dias, depois se lesionou e não pôde caminhar. Por quê? Porque ela tinha um sobrepeso muito grande, ela tinha uma pisada com um ângulo totalmente desfavorável para ela. E ela teve uma torção no tornozelo e além disso ela não conseguia render muito. Ela me relatou que nesses 3, 4 dias que ela caminhou, ela teve dores horríveis. Que ela, pelo fato dela ter uma pisada bem difícil de ser executada, foi caminhar em lugares que não eram muito adequados e faltou um pouco de orientação, né, para essa pessoa. Esse profissional deveria ter feito o quê? Deveria ter analisado esse caso dela, de repente uma outra atividade física para ela seria mais adequado naquele momento. Até ela perder um pouco de peso, até melhorar a questão postural dela. Tá? Então, por ser tão democrática a caminhada, muitas vezes as pessoas saem fazendo, mas eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, né, em alguns casos. Ai, com certeza. Eu sou a louca da corrida, né? Fui há muito tempo atrás, nos meus 20 e poucos anos. Agora acho que não aguento ficar nem 5 minutos na esteira. Mas teve uma época que eu comecei a fazer corrida, treinar sozinha. E o que aconteceu? Eu comecei com uma dor no quadril, uma dor no quadril. Por quê? Eu acho que foi por isso, né? Na época, nem lembro o que o médico falou, mas acho que foi por isso. Eu corria dentro de uma quadra. Então eu ficava fazendo esse movimento, tipo, meio que, né, sei lá, inclinada para um lado só, né?
Então, assim, é uma coisa que eu jamais naquela época imaginava que poderia acarretar nisso, né? Então, até o lugar, como você falou, né? Vai caminhar num lugar inadequado. Até o lugar que você vai fazer a sua caminhada, né? Ou quer fazer um trotinho, uma corrida que esteja, precisa ser um lugar adequado, né, André? Não pode ser em qualquer lugar, né? Eu achando que eu estava abafando, né? Só que estava só me ferrando lá. Tudo bem, depois fui fazer fisioterapia e tudo mais. Mas até hoje, ó, 43 anos, ainda sinto dores. Então, é uma coisa que sem orientação nenhuma e até hoje carrego esse resultado aí, né? Por isso tem que tomar muito cuidado. Assim, tanto no calçado quanto no terreno que você vai caminhar, é importante ter uma percepção assim de, pelo menos uma fase inicial, né, do que você vai fazer para evitar esses problemas, né, como essa sua dor no quadril. E também Sim. uma coisa que é importante, você falou da corrida, isso é da corrida, isso é também da musculação, não foge. As pessoas têm uma ideia do quê? Do quanto mais melhor, né? Muitas vezes não é isso. Muita gente que corre pensa em volume de corrida. Preciso correr todo dia 10, preciso correr todo dia 5 quilômetros, preciso correr todo dia. E não é a questão do volume que vai trazer para ela tantos benefícios assim. De repente, melhorar um pouco a qualidade do que você vem fazendo é melhor do que você colocar um volume, uma quantidade tão grande de atividade física, né? Isso serve para musculação também. Isso também serve para musculação. A gente vê que muitas vezes, na musculação eu falo que às vezes tem a questão do ego envolvida, né? Vou colocar mais peso, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E muitas vezes melhorar a técnica do exercício é muito mais importante do que sempre sobrecarregar demais aquele exercício. Claro, a gente fala musculação, né? É importante que tenha sobrecarga, que você esteja movimentando uma quantidade de carga adequada para a sua realidade. Mas exagerar também nas cargas não é algo tão produtivo. Sim. Quem quiser fazer pergunta para o André, pode usar essa caixinha aí que tem um ponto de interrogação, pode mandar pergunta para ele. Vamos aproveitar esse momento para fazer bastante pergunta. André, tem duas coisas que eu quero colocar aqui na nossa conversa. Qual o principal objetivo, assim, especialmente das mulheres que procuram atividade física e qual o comportamento da mulher no sentido dos desafios, né? Dos exercícios que vão mudando, que vão mexendo com outras partes do corpo. Você acha que as mulheres são um pouquinho mais assim, preguiçosas do que os homens, ou não? Elas encaram mesmo o treino? O principal objetivo das mulheres, é unânime isso, é o emagrecimento, né? Grande parte delas vem buscando emagrecimento. Agora, quanto às dificuldades, eu falo que as mulheres passam por uma fase. Elas vêm com aquele medo, falando do meu trabalho da musculação, elas vêm com aquele medo, não quero ficar forte. Não quero ficar grande, não quero ficar musculosa. A maioria delas vem assim. A gente consegue agregar isso para a mulher, que não é tão fácil assim ficar forte, ficar tão musculosa. É uma coisa tão simples assim, né? Que em 2 meses, em 1 mês, eu vou ficar musculosa, fazendo exercícios com uma carga baixa, eu vou ficar tão grande, tão musculosa. Passando essa fase dela compreender isso, ela entra na fase dos desafios, tá? Ela conseguir colocar na vida dela a atividade física como uma coisa comum. Eu digo como se fosse escovar os dentes, como se fosse tomar banho. Uma coisa prática, que não seja um sacrifício tremendo para ela. Mulheres que conseguem entrar com esse raciocínio, as coisas fluem melhor, os benefícios começam a ser colhidos com mais frequência. Tá? Não tem tanta pressão, porque ela vai sentir que é uma coisa que é natural da vida dela e que ela precisa realmente estar fazendo. E é uma coisa agradável, né? Não é aquela coisa que que nem você falou, um sacrifício, né? Não, é uma coisa agradável, né? E vocês mulheres muitas vezes têm aquele paradigma que eu sou muito fraca, eu não consigo. O trabalho feito de forma organizada, eu tenho, não são 2 nem 3, eu tenho várias mulheres que em alguns exercícios conseguem mobilizar uma quantidade de peso muito maiores que muitos homens, né? Por quê? Porque elas passaram por um processo organizado, progressivo. Elas aprenderam a executar aquele exercício, foram gradativamente aumentando as cargas até dominarem uma quantidade de carga maior, a gente fala muito peso, e conseguem trabalhar com segurança, e isso mexe, eu digo que mexe até com a autoestima da mulher, com a autoconfiança dela, né? E eu faço questão de mostrar isso. Quando a gente começou, você fazia com aquele peso, olha o que você está conseguindo fazer hoje, né?
E Ah, muitas muito das legal. vezes elas não têm a noção disso, né? Da quantidade de poder, de capacidade que elas têm de treinar, né? Com intensidade, de ficarem fortes e levar isso para a vida delas. Muitas mulheres treinam realmente por estética, né? Eu faço um parênteses que a estética é importante, mas a qualidade de vida, o benefício mental, se treinar com qualidade é super importante também. Ai, que legal. É isso aí, mulherada. Nós temos a força, hein? Vamos que vamos. Legal, isso aí. André, e a questão da idade, né? Assim, eu imagino, eu acho, né? E você vai confirmar ou não, que é importante também, né? A gente continuar a atividade. Eu, por exemplo, tô no 43, daqui a pouco 50 e vai que vai, né? Não para esse reloginho aí. Podia voltar um pouquinho, né, no tempo, mas não está fazendo isso ainda. E aí muda um pouco, né, as prioridades, né? A questão do emagrecimento talvez não seja, né, uma grande prioridade para a pessoa que já está na casa dos 40, dos 60 e tal. Talvez seja um fortalecimento, não sei. Como que tem essa distinção, assim? Como que vocês fazem essa avaliação do que é importante? Porque, por exemplo, muitas mulheres, isso é mais digamos, fácil acontecer com as mulheres, começam a ter problemas com cálcio, né, e outras questões que com a idade vai ali se acentuando, né. Aí como que adequa isso, né, esses casos, especialmente também aos exercícios e tudo mais? Essa faixa etária das pessoas com mais idade, o problema principal que eu vejo é a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular gradativa que vem se acentuando cada vez mais com a idade. Então, essa faixa etária, a questão é... Como que chama? Desculpe, não entendi. Sarcopenia. Sarcopenia, tá. Sarcopenia. Então, a questão é ter um aumento de massa magra ou, ao menos, segurar o que você tem, conservar o que você tem. Por quê? Porque isso tem um impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Tanto em lesão, quanto em questão de força. E quando eu digo força, é para quê? É a força que seja para você conseguir brincar com seu neto, que seja para conseguir você subir no carro, para você fazer os afazeres domésticos ali, entendeu? É esse tipo de força que eu estou falando. A questão principalmente pro dia a dia mesmo, né? A questão principalmente nessa idade, nesse nicho de pessoas é o quê? É conservar a massa magra, pensando em saúde, e manter níveis de força adequados para a realidade funcional dela ali. Seja dela praticar um esporte, e evitar lesões simples no dia a dia, conseguir fazer as coisas dela de forma autônoma, levar autonomia para essas pessoas. Porque a gente sabe que o declínio, a partir de um certo grau de idade, ele é bem grande, né? E eu vejo que o quê? Tem alguns pontos que eu foco bastante para essa população. Tem 3 pilares, que são os exercícios aeróbios, que são os exercícios de flexibilidade ou mobilidade, que estão juntos ali, e os exercícios de força. Eu digo que a ênfase maior tem que ser dada para os exercícios de força e para os exercícios de flexibilidade e mobilidade para essa população. O aeróbio não é importante? É importante. Só que a gente tem que ter algumas prioridades. Então, a força e a flexibilidade e mobilidade são muito importantes para essa parcela da população. Não pode ser deixado de lado. Sim. André, eu tô imaginando o seguinte, que o pessoal que está aqui na live, eles estão tão vidrados assim no que você está falando, estão assim encantados. Eu já vi palminha, já vi coraçãozinho, um monte de comentário aqui que eles não estão conseguindo nem formular uma pergunta, porque você está falando tudo aí, com um monte de informação. Eu tô achando demais. André, e que tipo de exercício assim as mulheres costumam se lesionar mais assim? Sei lá, por muito peso, ou por muita repetição, ou a doida que vai lá correr na quadra. Que tipo você encontra mais assim de lesões e que tipo de exercício causam lesões? Todo exercício é possível acontecer lesão, Raquel. Todo e qualquer exercício onde você erre um pouco na técnica, ou de repente exagere na carga, ou de repente tem uma má sorte ali de se lesionar naquele momento. Ou por acúmulo de treino, ou por alguma desatenção. Tá? O que chega para o André no dia a dia, assim, eu recebo muitas pessoas vindas de corrida com lesões, muitos, um número grande de corridas que estão se reabilitando, que voltam para a musculação, tanto de corrida, quanto pessoas que praticaram crossfit, e também pessoas que fizeram musculação, que tinham uma intensidade muito alta na musculação, e chegam para mim para a gente tentar adequar e ajustar isso. De exercícios,
Agachamento, leg press são exercícios que as pessoas têm muita dúvida e exageram um pouco nas cargas e acabam se lesionando. São os dois, assim, quando a gente consegue identificar o que foi, são esses dois exercícios. Eu acho que a corrida... Bom, eu aprendi porque eu sofri na pele, né? Senti na corrida, senti na pele, nos ossos. A corrida, ela é uma coisa tão... que você olha assim, ela é um exercício tão simples. Tão fácil. Né? Só que é tão fácil, e aí você vai na rua mesmo e tal, você pode fazer em qualquer lugar. Mas tem técnicas também para corrida, né, André? Não é só, vai, vamos que vamos. Pega as amigas e vai. Existem uma série de educativos que são feitos dentro da montagem de um treino correto de corrida para as pessoas fazerem. Só que a gente sabe que muitas vezes isso fica em segundo plano. Eu tenho uma grande amiga que é treinadora também, que ela diz que a principal lesão do corredor é a teimosia, né? Infelizmente isso é uma realidade. É verdade. É tão importante, né, ter um acompanhamento, só eu sei. Ó, tem uma pergunta aqui da Cláudia Torres. Qual o tempo de alongamento pré e pós-treino adequado para evitar lesões? Ai, ótimo. Eu também quero saber o seguinte. Eu já ouvi dizer que alongamento é só depois do treino. Tem gente que fala que tem que ser antes. Além da questão das lesões, qual é o que é mito, o que é realidade, André? A realidade é assim, existem... Ai, peraí, antes de você responder. Tem a Ana Paula tá falando assim, que ela corre até com dor. Ó, vai ter que entrar em contato com o André. Tá errado, né, André? É assim, eu digo que se ela for atleta de corrida profissional, tiver uma performance que é cobrada, infelizmente é uma realidade. Eu digo que o esporte de alto rendimento ele não é voltado para a saúde, né? Ele é voltado para o business ali, para o dinheiro. E a gente sabe que a realidade de atleta não tem muito essa. Tô com dor, tô com uma dorzinha de cabeça, tô com cólica. Infelizmente, quando é performance envolvida, a saúde não fica em primeiro lugar. Mas o interessante é essa pessoa, o nome dela é Ana Paula, a Ana Paula identificar de onde vem essa dor e ajustar isso, né? Para que ela consiga correr com prazer e não piore esse quadro dela de dor. Sim. Então, voltando lá na pergunta da Cláudia, do pré e pós-treino, dos alongamentos e tudo mais. A ciência mostra pra gente que o quê? Não há problema nenhum você alongar o antes ou depois, somente o alongamento não previne lesão, mas a questão é assim, é a intensidade que você coloca no alongamento. Você alongar, qualquer alongamento que seja, por um período curto, com uma intensidade leve antes do treino de musculação, não há problema algum. O problema é quando você coloca uma intensidade muito grande, vai além daquele seu ponto de dor e depois vá fazer musculação. Isso não é muito benéfico. Agora, sim, é importante a gente criar uma diferença no tipo de alongamento. Um alongamento que visa melhora da flexibilidade, você vai ficar incomodado em fazer ele. Tá? Você vai sentir aquele músculo que você está acostumado a colocar uma amplitude de movimento de X graus. Quando você vai buscar uma melhora da flexibilidade, você vai ter que aumentar bastante isso, e isso não é gostoso. Isso incomoda, nem um pouco. Tá? O alongamento quando ele visa flexibilidade, ele dói, ele incomoda. E o melhor momento dele é que ele seja feito no momento longe da musculação. Um exemplo, você vai fazer um treino de membros inferiores, de pernas. Então que você alongue naquele dia pesado, tá? Buscando flexibilidade, membros superiores. Não tem problema algum. Tá? Que você consiga dar estímulos diferentes. Se o estímulo é de força, se você for colocar intensidade, colocar vigor no trabalho de flexibilidade e alongamento, você faça em grupos musculares distintos. O que trabalhou a musculação, o que fez força, que você não trabalhe flexibilidade naquele momento. Se for um alongamento leve, tranquilo, realmente só para ter uma ativação muscular ali daquela região, não tem problema algum. Tá. E se o alongamento não serve para prevenir a lesão, qual é a importância dele? Porque tem gente que não faz, né, o alongamento. Vai na musculação, não faz nem antes nem depois. A importância entra naquele pilar que eu te falei, né? Da flexibilidade, da força e do aeróbio. Para tudo a gente usa flexibilidade, né? E a gente sabe que quando a gente observa uma criança lá de 3, 4 anos, até crianças um pouco mais velhas, elas são super flexíveis. Então a flexibilidade é uma valência física que ao longo dos anos ela vai caindo. Se você deixa de alongar, você vai ficando cada vez mais encurtado em alguns pontos. E algumas pessoas geram até desvios posturais por causa da falta de flexibilidade. O que reflete isso lá no seu treino? Tem alguns exercícios
que muitas pessoas não conseguem executar porque, não tenho força. Não, é por falta de flexibilidade. Porque aquele músculo está tão encurtado que você não consegue executar o movimento da forma correta. Para isso que servem os alongamentos, para conseguir equilibrar o corpo de uma forma melhor, para que você não tenha desequilíbrios musculares, para que o músculo seja muito, muito forte e o outro seja muito, muito fraco, muito encurtado. Sim. André, e a questão do pré-treino e pós-treino de alimentação, né? Muita gente usa whey. O que você indica, assim? O que você acha legal no pré e no pós-treino? Eu acho legal também que a nutrição ela seja feita de forma individualizada, né? Antes tinha muito um tabu, eu tenho que comer um carboidrato de pré-treino, não posso treinar em jejum. Algumas pessoas treinam em jejum e vão bem demais, outras não. André, eu, por exemplo, não consigo treinar em jejum. Para mim não é legal, eu tenho que ter uma refeição ali, se for sólida, pelo menos 1 hora antes de treinar, se for meia hora, 20 minutos antes de uma refeição líquida, para mim é importante fazer, mas eu tenho alunos que se alimentam, treinam de manhã, se alimentam no dia anterior, de manhã tomam um café preto ali só de manhã, e muitas vezes não tomam, e vão treinar e ter uma performance adequada, tranquila, entendeu? Então, basicamente, o que as nutricionistas passam, que é orientado, que tem um carboidrato e uma proteína de pré-treino, e no pós-treino repita essa ingestão. Tá? Para a maioria das pessoas, o formato é mais ou menos isso. Mas existe a forma de individualizar isso. Algumas pessoas não precisam que seja extremamente nesse formato. Dependendo do contexto da dieta, da alimentação que a pessoa faz, realmente aí não vai ter. Tem pessoas que se privam um pouco mais de carboidrato no pós-treino e colocam uma quantidade de proteína um pouco maior, tá? É isso. Tá? Individualizar também a questão da alimentação. Exatamente. Então, você que está aqui na live, o que você tem que fazer? Você tem que procurar o André. Procura ele lá no Instagram. Aqui no Papo Bom citei várias vezes o Instagram dele. E ainda mais, ele já falou no começo, quem não estava aqui no começo perdeu, mas vou falar de novo. Quem procurá-lo e falar que estava aqui no Papo Bom com a gente, vai ter 20% de desconto no plano trimestral de personal com o André. Ó, não pode perder. Da minha consultoria online. Da consultoria online, exatamente. André, e horário, assim, para fazer exercício? Tem alguma influência? Fazer de manhã, fazer à noite? A maioria das pessoas, que eu percebo assim, gostam de fazer trabalho pelo menos da musculação no período da manhã. Que elas têm um discurso que depois o resto do dia rende mais, do que elas ficarem o dia todo trabalhando e depois irem treinar já de certa forma mais cansadas, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é possível, né? Isso impacta realmente lá na questão da performance, mas é de pessoa para pessoa, não dá para falar que é melhor à noite, melhor de manhã, tá? E existem até pessoas que treinam de manhã, por exemplo, a musculação, e reservam um horário depois no resto do dia para fazer um aeróbico, porque não tem a quantidade de tempo adequada para fazer ali. Então, mais uma vez, é questão de individualizar e ver o que consegue. Na realidade do André, eu vejo que as pessoas conseguem render um pouco mais no período da manhã, tá? Conseguem render e ter uma performance melhor de manhã. Acordam, tomam seu café, ou não tomam seu café, mas já vão, assim, logo cedo fazer atividade física. Mas na questão do resultado, isso não influencia. Não tem tanta influência. Porque eu já ouvi assim, eu já ouvi dizer, por exemplo, que o ruim de fazer a atividade à noite é porque depois influencia no seu sono, porque você vai estar mais agitado e tudo mais, ou que o resultado seja diferente de quem faz atividade pela manhã. Algumas pessoas chegam ainda pilhadas, né, que as pessoas falam, né? Chegam pilhadas depois do treino, chegam ali eufóricas e têm dificuldade até para comer logo depois do treino, né? Tem que demorar um pouco mais. E o grande lance é lá dentro da sessão de treino, é importante isso, que a pessoa já comece a desacelerar, que ela comece um treino num período de aquecimento ali, numa linha horizontal, depois ela tem um pico no meio do treino, de performance, de evoluir para os exercícios mais complexos, de peso, e do meio do treino até o final, que isso venha decaindo, né? Para que ela chegue no final do treino fazendo uma volta calma, que a gente chama. Para que ela termine o treino de uma forma menos intensa e ela consiga chegar na casa dela menos pilhada, né? Pensando numa sessão de treino mais adequada, a ideia é essa, que ela faça um volta calma para que ela consiga ficar mais tranquila depois do treino, né? E bata aquele lance da endorfina, né? Aquele relaxamento legal. Sim, que ótimo. André, a gente está chegando
no final. Eu Sim. tô assim, amando. Acho que a gente tinha que ficar aqui mais 1 hora, mas o Instagram Legal. não deixa. Não Então, deixa. agora no final, tem uma perguntinha do Papo Bom para você. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém da história ou atual, você escolhe, qualquer pessoa. Com quem você conversaria e o que você falaria para ela? Qual o papo bom que você teria com ela? Eu conversaria com um cara que eu admiro bastante, com um atleta que ele já parou de competir há muito tempo, mas que ainda influencia muita gente pela postura dele em quadra, pelo grau de liderança que ele tinha com as pessoas e de superação, e o tanto que ele conseguia trazer as pessoas para um objetivo comum, que é um atleta de basquete, que é o Michael Jordan, né? Que é um cara Uau! que é um cara que eu admiro bastante e que ele conseguia, muitas vezes a gente brinca que ele vencia o jogo sozinho, mas ele conseguia trazer ali aqueles caras que estavam dentro da quadra com ele, a jogar buscando um objetivo comum. Todo mundo falava a mesma língua e era nítido isso, que ele que comandava essas pessoas e conseguia trazer essas pessoas junto com ele para ganhar o número de campeonatos imenso aí que eles ganharam, né, na época do Chicago Bulls. Michael Jordan. Muito bom! Adorei seu personagem. André, muito, muito, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite, por você ter vindo aqui e colocado tantas coisas importantes que a gente precisa estar atento e compartilhar com a gente aí um pouco do seu conhecimento, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisa, né, para ser falada, mas achei demais, foi muito, muito bom. E quem não assistiu ao vivo, vai estar lá no feed, vai ficar registrada lá a nossa live. E muito obrigada, viu, André? Você gostou? Raquel, adorei. Como eu disse, é muito pertinente essa conversa, é muito legal a gente abrir aí para as pessoas perguntarem, para as pessoas tirarem suas dúvidas. Muitas vezes o cara que é personal fica ali meio que num pedestal, né, meio intocável, mas comigo não tem muito isso, tá? Sou totalmente acessível, meu inbox está disponível para todo mundo, meu Instagram está disponível para todo mundo, ainda consigo ler mensagem de todo mundo, pode demorar um pouquinho para responder, mas sempre respondo a qualquer pessoa e estou sempre à disposição aí no que as pessoas precisarem, que você precisar. Ah, legal. Ó, eu adoro as respostas que você dá lá no seu feed, viu? É muito bom, lá no Stories. Ah, Legal. é muito bom. Gente, obrigada, um beijo. Só lembrando que amanhã o bônus BBB assiste também, viu, André? Vou Porque vai assistir. ser. O bônus BBB mudou de horário, não vai ser mais às 11 horas, vai ser às 6h30, 18h30. Então amanhã, bônus BBB, às 18h30. André, brigadão, tá? Um beijo enorme para você, para Maitê, que ela é muito bonitinha, essa Pequinha, sua filha, e que todo mundo aí tenha um restinho de noite aí bem legal. E valeu, gente, valeu. Raquel, beijo Obrigada, grande. André. Muito obrigado, foi muito produtivo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!